Fala galera do canal, hoje é dia de react e a resenha tá pesada. Vamos assistir juntos os comentários sobre a vitória do Flamengo contra o Grêmio. Claro, aquela polêmica do possível pênalti no Gerson. Então já senta aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Controlou o jogo, dominou e depois daquele vacilo no meio da semana ali na Libertadores em que perdeu para o Central Córdoba, o Flamengo teve uma reação. Ô Mauro, foi uma atuação que se esperava do Flamengo depois do meio da semana? Foi o que você esperava desse Flamengo? Acho que sim. Foi um bom jogo, né? O time foi superior o tempo todo. Dessa vez fez o gol cedo, né? Tem um velho problema, né? É impressionante como a bola se oferece para finalizar, os jogadores do Flamengo não finalizam. Teve uma do Michael que foi impressionante. Ele cortou, abriu o clarão para ele chutar e foi tentar mais um drible. Por quê? Difícil E o entender. Gerson também, Achei o pelo amor de Gerson Deus. abaixo, aliás, para mim, pênalti do Gerson. Entendo que o lance é interpretativo, né? Como interpretou o árbitro, o VAR e o comentarista Eu acho que não foi pênalti, porque a bola desviou no Wesley. Aí bate na barriga do Gerson e depois que bate na mão, acho que não foi pênalti. da transmissão. Mas eu já falei com dois outros ex-árbitros, vi mais um agora aqui na rede social, todos acham que foi pênalti. Abriu muito o braço dentro da área, não está disputando a bola, ele não estava dividindo com ninguém. Para mim, isso também é pênalti. Mas é um lance interpretativo, a arbitragem acabou não dando. Eu até acho que o braço aberto na área tem que ser pênalti para tirar um pouco do poder de decisão do árbitro. Acho que é muito poder na mão do árbitro você escolher se é ou não é por uma questão interpretativa. Mas a regra dá essa margem. Não dá para dizer que foi um erro crasso, mas, na minha opinião, deveria ter sido marcado o pênalti. Mas não sei nem se convertendo, se o Grêmio conseguiria mudar o ritmo do jogo, porque foi totalmente dominado. O time do Grêmio é um time muito espaçado, então, consequentemente, os espaços eram enormes. O Flamengo jogou muito à vontade. Já há uma pressão muito grande em cima do Quinteiro. Eu não entendo também. Você contrata um técnico na Argentina. O time do Grêmio tem vários problemas de elenco, várias deficiências, jogadores abaixo, assim, jogadores que não são lá essas coisas. E você acha que assim ele vai resolver? Não vai. Ou você leva tempo, faz um trabalho, ou então se contrata, sei lá, um técnico aqui do Brasil, desses que vem ali para montar um feijãozinho com arroz e tudo, e fazer a coisa funcionar em pouco tempo. É difícil entender qual a estratégia dos caras. Acham que vai ser. Não vai ser rápido. Não vai acontecer instantaneamente. Mas, de fato, o time está muito distante do que deveria. E o Flamengo aproveitou, venceu bem. Pouca gente no estádio, 23 mil pessoas, o estádio do Grêmio cabe em 55 mil, o que já dá uma noção, não só de ingresso caro, ingresso R$ 80, o mais barato, para quem não é mais barato, para quem não é sócio torcedor, é sempre um preço salgado, mas foi uma atuação convincente, especialmente depois do papelão da quarta-feira, quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba. Achei que a atuação foi boa. E o Arrascaeta tem um detalhe interessante, que eu acho que nisso os caras estão sendo bem atentos. Já há algumas semanas, a gente trouxe até informação, e tem mais colegas aí falando sobre isso, o Flamengo busca um jogador para a posição dele, para ser um reserva dele. Um reserva que pode ser titular, se o cara estiver jogando bem, melhor do que ele. E ele tem agora aparecido mais, né? Fez o gol contra o Vitória, fez 2 gols ontem, mais assíduo. Ontem não saiu, parecia que sairia ele e saiu o Gerson, que aliás foi bem substituído, a partida muito abaixo do Gerson, muito abaixo. E ele vai lá e faz os 2 gols e decide o jogo, né? Eu acho que é bom, assim, tirou da zona de conforto. Claramente ele saiu da zona de conforto, né? Então você percebe já o jogador mais empenhado. Não estou aqui afirmando que não se empenhava, mas faltava alguma coisa. Aliás, faltava muita coisa. E de repente agora ele está decidindo jogos, conseguindo jogar 90 minutos, quase 90 minutos. Isso acho que é um reflexo dessa sombra que pode se aproximar dele em breve. Isso é positivo, Arnaldo, ter essa sombra? E o Arrascaeta, ele estando fisicamente bem, claro que ele é muito diferenciado, né? O que dizer do aproveitamento desse jogador nessa partida de ontem e também da diferença entre os dois times. O Flamengo teve muito controle do jogo, poderia ter feito mais. Talvez o que o Mauro trouxe mesmo, esse detalhe maior na finalização, talvez um pouco de preciosismo na finalização. Como sempre, né? O Flamengo erra muito gol. É muito difícil desse jeito. Ontem ainda achou o gol no começo do jogo, o que deixou o time mais tranquilo. Mas geralmente começa a errar gol, o time vai ficando nervoso e se enrola, como aconteceu contra o Central Córdoba. Que é algo que vem sendo falado desse Flamengo nessa temporada também, mas deu a impressão que poderia ter sido um placar mais elástico ontem. Pois é, Luiz, eu acho que a reação depois da partida muito ruim na Libertadores era esperada, né? Agora, a gente tem que salientar o seguinte, o Flamengo, a gente falava da polarização da liderança, os dois com 7 pontos. O Flamengo dos 3 jogos fez 2 fora de casa e só um no Maracanã, o da estreia contra o Inter, né? Então, assim, esses pontos conquistados fora de casa no campeonato
tão equilibrado, eles podem fazer a diferença lá na frente. E, embora exista, acho que, uma diferença grande entre os times, nível de jogadores, trabalho e tudo mais, não é simples ganhar em Porto Alegre. O Flamengo ganhou, né? E o Arrascaeta já é um dos artilheiros do campeonato, 3 gols em 3 jogos, né, ao lado do Verratti. E acho que Passou o Júnior na artilharia histórica, né? Com 78 além gols. disso, né? Agora com a camisa 10, talvez bem representada. E ele, né, passou por um processo nesse início de temporada meio que diferente dos demais, ao lado do De La Cruz, de uma preparação mais cautelosa e cuidadosa para que ele não sofra tanto com lesões, né? O Flamengo sofreu muito com lesões durante o primeiro período da temporada, estaduais e tudo mais. E aí perdeu vários jogadores. O Arrascaeta me parece bem. É claro que qualquer jogador... faltam agora 15 partidas até o Mundial. E o Flamengo joga o Mundial, né? Tem essa contagem num calendário diferente esse ano. Até o Mundial, o brasileiro tem 12 rodadas. Faltam 15 envolvendo o brasileiro, Copa do Brasil, uma etapa, e Libertadores. E o Flamengo vai precisar rodar os jogadores, como os outros times principais do Brasil, nessas 15 partidas. E aí o aproveitamento do Arrascaeta, acho que não vai ser em todos os jogos, tal, mas no brasileiro ele tem feito muita diferença nesse início, e a largada do Flamengo é boa. O Flamengo não vinha largando tão bem em campeonatos brasileiros. Larga bem. Vamos ver como é que consegue se sustentar agora com 2 rodadas mais seguidas desse campeonato. Se ele consegue ultrapassar o Palmeiras, por exemplo, nesses 2 próximos jogos. Para o vídeo não ficar longo, já vou continuando aqui. Vamos terminar. E eu pergunto para vocês, o que vocês acharam? Foi pênalti do Gerson ou não foi? O Arrasca tá voltando a ser o Arrasca que a gente conhece? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo.